Graça e paz, sejam muito bem-vindas. 26º dia que nós estamos hoje do desafio de 31 dias de oração pelo casamento. E nós vamos ler em Provérbios capítulo 26 e versículo 20. Vamos ler? Diz assim: sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Vou repetir. Sem lenha, o fogo apaga. Sem intriga, as brigas cessam. Vamos entender um pouquinho o que esse versículo quer dizer para nós. Eu gostaria de começar essa reflexão fazendo uma pergunta para nós. Você não precisa responder aqui nos comentários se você não quiser. Mas quem é você na vida? Aquela pessoa que, aqui em Minas, nós temos um ditado assim, olha. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Quem já ouviu esse ditado? Aqui tem muito disso. Tem esse ditado. Quem é você na vida? Aquela pessoa que adora ver o circo pegar fogo? Ou aquela pessoa que corre de uma confusão? Quem é você? Existem pessoas que amam ver uma confusão e principalmente provocar confusão. Já existem aquelas pessoas que, como eu, gente, eu morro de vergonha de confusão. Morro de vergonha. Não gosto de jeito nenhum. Por quê? Não sei, eu acho que quando a gente tá nervosa, acho que a gente fala demais, fala o que deve e o que não deve. E quando não há, foi o que nós aprendemos ontem, quando não há domínio próprio, principalmente. E aqui fala, sem lenha o fogo apaga, sem intriga a briga cessa. Tem um outro ditado também que nós usamos muito por aqui, no nosso estado, que é: quando um não quer, dois não brigam. Vocês conhecem esse ditado, gente? Quem aí que tá falando de outro estado que conhece esse ditado aqui? Quando um não quer, dois não brigam. No casamento, quem nós somos no casamento? Aquela mulher que adora arrumar uma confusão com o marido ou é aquela mulher pacificadora? Quem é você dentro do casamento? E aqui eu não estou falando daquela mulher boba, que engole tudo, que aceita tudo. Aquela mulher que tudo para ela tá bom, mesmo não estando bom. Eu não estou falando desse tipo de atitude. Eu estou falando do saber a hora certa de falar para que não venha causar confusão. Porque em uma briga, os dois falam, os dois escutam, falam o que quer, escutam o que não quer e não resolve o problema. Só há discussão, confusão e acaba que dessa briga saem mais machucados, porque no auge ali da raiva, da ira, coloca para fora muitas vezes aquilo que está sendo guardado. Então eu não estou falando da mulher omissa ou da mulher que tem medo de falar. Eu estou falando da mulher equilibrada. Porque o que a palavra está dizendo é: sem lenha o fogo apaga. Já fez uma fogueira na sua casa? Quanto mais você coloca lenha, mais a fogueira vai aumentando. Quem mora aí no interior está acostumado a fazer fogueira. Então, assim, as pessoas que gostam de uma confusão, ela vai só colocando lenha na fogueira para que o fogo continue. E sabe o que a palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor nos chamou para sermos mulheres pacificadoras.
E não mulheres que gostam de confusão, gostam de provocar uma confusão. Muitas vezes, dentro de uma casa, a confusão, ela pode ser aniquilada. Basta uma atitude de sabedoria da mulher daquela casa. Já viu uma casa onde irmão vive em pé de guerra um com o outro, filhos brigando com os pais, não respeitam? É uma casa que não tem paz. E nós somos promotoras da paz. Nós temos esse chamado. A mulher sábia, Provérbios 14:1. Mulher sábia edifica sua casa, a tola derruba com as próprias mãos. E edificar, construir, não é só manter a casa organizada, é manter esse ambiente de paz de uma maneira sábia. Não quer dizer que essa mulher tem que ficar calada o tempo todo, não pode falar nada. Pelo contrário, essa mulher observa e ela age como uma águia. Ela sabe o momento certo em que ela vai falar e vai ser ouvida. Ela sabe usar a autoridade que o Senhor deu para que ela venha falar e as pessoas possam ouvir. Mas não é na força do grito, não é no tom da voz que ela vai dizer, que ela vai ficar brava, vai gritar, esbravejar. Não, pelo contrário, agindo naturalmente. Porque se uma pessoa precisa mostrar que ela tem autoridade, já significa que ela não tem autoridade. Quem tem autoridade tem, pronto. Não precisa ficar mostrando. E a mulher sábia, ela tem autoridade dentro da sua casa. Ela não precisa mostrar isso para ninguém, porque todos nessa casa já sabem que ela tem autoridade. E autoridade não quer dizer que ela manda em todo mundo. Quer dizer que quando ela fala, as pessoas ouvem. Por quê? Deus, ele fez tudo organizado. O marido é o cabeça, mas a mulher, ela é a base dessa cabeça. Eu costumo dizer que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. A cabeça mexe para algum lugar se não tiver pescoço. Quando a gente está ali com torcicolo, com dor no pescoço, o que a gente fica ali, ó? Não mexe nem para um lado nem para o outro, né? A cabeça fica quase que imóvel. Assim é um lar aonde a base da cabeça, o apoio da cabeça, a auxiliadora da cabeça, ela não tem autoridade. Ela quer ter poder. E quem tem poder é a cabeça, mas quem tem autoridade é o pescoço. Então, quando há uma inversão desses papéis, desses posicionamentos, fica tudo desequilibrado. E aí eu volto à pergunta: quem é você dentro da sua casa? É aquela que quando seu esposo está discutindo com seu filho, com a sua filha, ou até mesmo com algum parente, com algum amigo, você é aquela que pacifica ou você é aquela que joga mais gasolina no fogo? Quem é você? Certa vez, eu estava aconselhando uma mãe. Na verdade, ela estava pedindo conselho em relação ao marido com os filhos. Ela tinha 2 filhos do primeiro casamento e se casou e teve mais um filho. Quando ela se casou, os 2 filhos dela eram bem pequenos. Então ela teve logo em seguida um filho desse casamento atual agora. Na verdade, ela teve os filhos teve os filhos solteira. Ela não chegou a casar com o pai dos filhos, não. E aí, os filhos, né, já adultos, e ela sempre vinha reclamando para mim que na casa dela tinha muita confusão, que o filho mais velho com o filho do meio brigavam muito a ponto de um querer matar o outro. E aí o marido dela ia entrar
para resolver a situação e diz ela que parecia que ficava era pior. E eu sempre ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada nessa história. E aí eu comecei então a perguntar para essa mãe como é que ela agia quando os filhos chegavam em casa. E ela começou a me contar o que ela fazia quando os filhos chegavam em casa. Por exemplo, se um tinha pegado o tênis do outro sem pedir permissão, quando chegava de noite ela contava, olha, seu irmão usou seu tênis, seu irmão saiu e usou seu tênis, usou sua camisa, ó, seu irmão pegou sua bicicleta, seu irmão fez isso, fez aquilo. Ela ficava sempre jogando um irmão contra o outro. E aí eles já chegavam às vezes do serviço cansados, já com outros problemas. E aquela mãe, ao invés de ter sabedoria, ela vinha contar problemas. Quando o marido chegava em casa, ela contava que os dois estavam brigando. Mas quando ele ia resolver, sabe o que ela fazia? Ela falava assim, olha, você não é o pai deles, então você não vai fazer nada. E acabava que ela jogava o pai contra os filhos, porque ele era pai, ele que tinha criado, ele é pai. E confusão, que muitas vezes deu até polícia. Eu falei com ela, acabei de achar a raiz do problema. Você está orando para Deus salvar seus filhos, salvar seu marido, mas você, ao mesmo tempo que você ora, você está sendo instrumento do diabo. Porque você está sendo aquela que está jogando gasolina no fogo. Tem uma faísquinha ali, você vai e joga gasolina. Por isso que o circo está pegando fogo. Por isso que está uma confusão dentro da sua casa. Porque você está sendo uma mulher tola. E aí ela se assustou e falou, por quê? Eu só falo a verdade. Eu falei, esse tipo de verdade é desnecessário. Isso não é verdade, isso não é ser verdadeira, isso é ser fofoqueira. Você não está sendo verdadeira, você está sendo fofoqueira. Primeiro, que não tem nada a ver irmão emprestar uma coisa para o outro. Ah, mas é porque o fulano não gosta. Deixa que os dois se resolvam, que os três se resolvam. E outra, você contava para o pai que os filhos estavam brigando. Quando ele ia chamar atenção, você falava que ele não podia chamar atenção porque ele não era pai. Então, olha que insensatez, olha que confusão que você está causando. Falei, olha, a partir do momento que você parar de ser boca do diabo dentro da sua casa, você tem que deixar Deus agir. A partir do momento que você parar de ser boca do diabo, você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Porque você ora pedindo a Deus paz, mas você está sendo a promotora da guerra. Então tá contraditório. E aquela mulher então começou a seguir os conselhos que eu fui dando para ela. Acabou as confusões dentro daquela casa. Hoje todos eles servem a Deus e é uma bênção. E eu podia contar aqui inúmeras histórias de pessoas assim, que muitas vezes até sem pensar do que está fazendo, promovem guerra dentro de casa. E ao invés de serem pacificadoras, essas pessoas estão jogando lenha na fogueira. Elas estão causando mais brigas, mais intrigas. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu estou brincando. Ah, mas isso é só uma... Gente, eu costumo falar para os meus filhos o seguinte, brincadeira, quando a pessoa não... Brincadeira que o outro não está gostando, não é brincadeira. Se eu brinco com uma pessoa, mas ela não gostou daquele tipo de brincadeira, para ela não é brincadeira, então eu tenho que respeitar. Quantas vezes as mulheres, ao invés, o marido chegou em casa nervoso, por algum motivo, não sei, a mulher, ao invés de ser pacificadora, não, ela vai jogar mais lenha na fogueira. Ao invés de esperar o momento certo de falar, tem mulher que o marido mal colocou o pé dentro de casa. Ela já tá lá despejando um tanto de coisa. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Calma. Respira.
Aí você pode falar para mim assim: ah, mas eu também chego em casa nervosa, com tanto de problema. Cada um tem uma forma de se encontrar. Se você estiver nervosa, pior ainda se você for tentar resolver problema. A gente não resolve problema de cabeça quente. A gente não resolve problema, não se apaga o incêndio jogando mais combustível. Certo? Então, por isso que é necessário, como nós aprendemos ontem, a buscar domínio próprio, a buscar equilíbrio, porque muitas brigas podem ser evitadas se houver sabedoria, se houver pacificadoras dentro desta casa. Nós fomos chamadas para sermos promotoras da paz e não promotoras de guerra. Porque guerra, gente, o mundo já está cheio de guerra. Guerras tanto físicas quanto espirituais, guerras ideológicas, guerras religiosas, guerras culturais, tantas guerras que nós vivemos no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, precisa ser um santuário de amor e paz. Dentro da nossa casa não pode ser um lugar onde vai acontecer uma outra guerra. Não! Dentro da nossa casa tem que ser um protótipo do céu, uma maquete do céu, um pedacinho do céu tem que ser dentro da nossa casa. Um lugar onde as pessoas que estão ali, a família, vai se sentir, todos têm que se sentir ali valorizados, amados. E como é que nós, mães, esposas, como é que nós vamos ensinar os nossos filhos se nós mesmos somos promotoras de guerra e não da paz? Às vezes, eu gosto sempre de usar esses filtros. Às vezes, uma conversa fiada, uma fofoca, ela não precisa render. Você pode ser o ponto final de qualquer fofoca, de qualquer confusão, de qualquer conversinha fiada. Chegou para você, e isso aqui eu tô falando no sentido geral, não só dentro do casamento. Chegou para você uma conversa fiada? Encerra o assunto. Por exemplo, fulana, eu tenho que te contar o que aconteceu. Você viu? Eu sempre gosto de falar assim, olha, diz respeito a mim? Não, então se não diz respeito a mim, eu não quero saber. Antes de eu entender isso, gente, eu já emprestei meu ouvido muito para ouvir conversa fiada. E às vezes eu ficava sem jeito de cortar a pessoa ali e ouvia. Hoje em dia, não. E quem já sabe nem traz conversa para mim. Mas às vezes uma pessoa, desinformada, vem me trazer uma conversa. Quando eu não tenho, talvez, a liberdade de cortar a pessoa ali, eu só falo, ok. E já mudo de assunto. A pessoa fica sem graça, encerra a conversa. Nós temos que ser o ponto final de qualquer conversa, porque sem lenha o fogo se apaga. Sem brigas, sem intrigas, as brigas cessam. Muita confusão pode ser evitada se eu e você formos promotoras da paz, formos pacificadoras, aquelas que vão representar Jesus, o príncipe da paz. Então, esse é o nosso motivo de oração hoje. Para que o Senhor nos ensine a ser promotoras da paz. Para que o Senhor nos ajude a representar o príncipe da paz. Primeiro, dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa. E segundo, aonde nós estivermos,
no trabalho, na igreja, nas reuniões em família, nas festas, onde estivermos, que sejamos promotoras da paz e não instrumentos do diabo para trazer confusão, conversa, fofoca, nada disso. Uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, ela é promotora da paz. Uma mulher forjada pela palavra, ela promove a paz. Amém? Vamos então orar? Em nome de Jesus? Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor, nesta noite, Te agradecendo por mais um dia, o Senhor nos abençoar com a Sua presença aqui. Meu Pai, eu Te louvo por cada mulher aqui presente, eu Te louvo por cada uma que entendeu, Pai, a importância do casamento, por cada uma que entendeu que a oração é a nossa maior arma na guerra contra os principados e potestades. Senhor, o nosso motivo de oração hoje é para que o Senhor nos ensine a sermos promotoras da paz. Ah, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser pacificadoras. E não aquelas que vão colocar lenha na fogueira. E não aquela que vai trazer mais intriga, mais briga, mais confusão. Nos ensina, Senhor, a ser promotora da paz dentro da nossa casa. Nos ensina, meu Deus, a sermos mulheres sábias dentro do nosso lar. A entendermos, ó Deus, que quando estamos nervosas, quando estamos iradas, não é momento de falar, é momento de se calar. Quando o marido também está nervoso, não é momento de falar, é momento de calar. Então, Pai, nos ensina a ter discernimento para promover a paz dentro da nossa casa. Senhor, quantas confusões, quantas brigas podem ser evitadas pelo simples fato das mulheres entenderem qual é o seu papel dentro de casa, qual é o seu papel perante a sociedade, qual é o seu papel diante do Senhor, qual é a nossa identidade. A nossa identidade é de filha do Senhor e o nosso reino não é nessa terra. O nosso reino é um reino de paz, alegria e justiça. Sim, Senhor. A sua palavra nos diz que o Senhor é o príncipe da paz. Esse é um reino de paz, o reino no qual nós representamos. Portanto, dentro da nossa casa deve reinar a paz do Senhor, a paz que excede todo o nosso entendimento. Deus, em nome de Jesus, que toda confusão, que toda contenda caia por terra dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Que não venhamos, ó Deus, concordar com isso, que não venhamos ser aquela que não vai resolver o problema, mas que vai causar mais problemas ainda, pelo simples fato de não guardar a língua, pelo simples fato de não vigiar, de não entender o momento certo das coisas. Ah, meu Deus, abre os olhos dessa mulher, para que ela entenda que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele quer é promover a guerra dentro dos lares, é promover a guerra que vai trazer divisão no casamento, que vai destruir as famílias. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que venhamos entender, ó Deus, que o Senhor nos chamou para promover a paz, que o Senhor nos chamou para sermos mulheres forjadas pela palavra, mulheres que entenderam quem são e para que estão nesta terra. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, visita esse homem, esse marido que está sendo citado agora, nesse momento. Esse homem, Deus, que também precisa aprender a ser um promotor da paz dentro de casa. Esse homem que precisa aprender, ó Deus, o seu papel dentro desse lar, como sacerdote desse lar, como protetor desta casa. Sim, Senhor, esse homem que também muitas vezes deixa o inimigo usá-lo para promover guerras e confusões dentro desta casa. Senhor,
Abra o nosso entendimento para que possamos entender, como o apóstolo Paulo nos ensina, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Deus, a minha briga não é com o meu marido, a briga dessa irmã não é com o marido dela, não é com os filhos, nossa briga não é com pessoas, mas é contra Satanás e todos os seus demônios que vem para matar, roubar e destruir. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós agora, Pai, nós abençoamos a nossa casa, a nossa família, que a nossa boca seja um instrumento de paz, que a nossa boca seja um instrumento, Deus, no qual nós seremos pacificadoras, promotoras da paz dentro da nossa casa, em o nome de Jesus, porque a paz do Senhor reina dentro de nós, reina dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Assim oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos ouvir, obrigado por nos atender. Assim oramos e te agradecemos. Entregamos nas tuas mãos o 26º dia desse desafio de 31 dias de oração pelo casamento. Em nome de Jesus assim oramos, Pai. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Oh, glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é bom, Deus é bom. Amém. Quem creu nesta oração? Amém? Glória a Deus. Então, que o Senhor nos ensine e que possamos aprender a ser promotoras da paz dentro da nossa casa, no nosso casamento, por onde quer que nós andarmos, que sejamos promotoras da paz. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço. Até amanhã. Fique na paz.